1 Reis, capítulo 18, versículo de número 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos reunidos e unidos como igreja nessa noite, Pai. E antes de qualquer coisa, nós queremos orar, Pai. Queremos orar pelos nomes que estão nesse caderno, Pai. Pela família Alexandre, família Pimentel, família Rodrigues, Miranda, Ana Pimentel, Cláudia Pimentel, Eunice, família Pinheiro, Antunes, Maria José, pastor Roberto, Diogo, Bruno, Cássio, Sara, Jéssica, Lídia, Maria, Eduardo, Alexandre, Mateus, Conceição, pessoas que precisam de cura, de libertação, cura do câncer. Senhor, causas na justiça. Pai querido, age nessas vidas, Pai, trazendo aquilo que só o Senhor pode fazer. Pai querido, nós estamos aqui reunidos e te pedimos, Pai, fala conosco nessa noite, Pai. Fala com a tua igreja aqui reunida, Pai. Sonda os nossos corações, Pai. Visita, Senhor, cada pessoa, Pai, que está orando nesse momento pela vida de alguém, Pai. Vai visitando essas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, Pai, que esse ambiente, Pai, seja totalmente consagrado a Ti, Pai. Que todo ladrão da palavra, Pai, todo aquilo que não provém de Ti, Pai, que possa estar aqui nesse lugar, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai, e decretamos, Senhor, que só o Senhor é Rei nesse lugar. Pai querido, tudo isso nós fazemos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém e amém. A palavra de Deus fala aqui, queridos, acerca de um profeta de nome Elias. Profeta que futuramente subiria aos céus num redemoinho e não experimentaria a morte. Você conhece a história de Elias. Você sabe também que, apesar disso tudo, Elias foi um homem que futuramente também conheceu o dissabor da tristeza profunda que se abate na alma. Elias era um homem que está colocado aqui na palavra de Deus porque havia um propósito na vida dele diante do reino dos céus. Que nesse instante aqui que nós lemos, esse propósito, esse chamado o qual ele exercia, chegava num momento que seria um marco na trajetória de Elias. Elias estava chegando perto do momento de subir ao Monte Carmelo. E eu quero te convidar nessa noite a repetir junto comigo: Monte Carmelo. Aquela época, especificamente, o povo acreditava que as divindades, que os deuses moravam nos altos dos montes. Não à toa, você conhece o Salmo de número 121, que o salmista começa dizendo: elevo meus olhos para os montes. Vezes após vezes, até por uma questão do modus operandi de Deus naquela época, a gente vê que quando um profeta era chamado a subir ao monte, era porque Deus queria falar algo em particular para ele, para que ele pudesse transmitir isso ao povo. Não à toa que o tempo passou, nós chegamos em 2026 e hoje, nos dias que nós estamos, existem pessoas que continuam subindo o monte para falar com Deus a quem serve. Quem aqui já subiu um monte para orar, de repente subiu até de madrugada, passou a madrugada lá orando e voltou com algo sobrenatural da parte de Deus? Esse é um costume que existia naquela época, que passou todo o instante e chegou até os dias de hoje, onde nós continuamos subindo o monte para buscar o Deus a quem nós servimos. Mas de repente você me olha aqui nessa noite e fala: olha, eu nunca subi o monte. Será que Deus não fala comigo? Será que Deus não está, de repente, em aliança junto comigo? Eu quero te contar um segredo da parte de Deus para a sua vida, porque, querido, nós servimos a um Deus que é vivo. Diz um amém aí no seu lugar. E Ele é um Deus que Ele mora no alto do monte. Dá um aleluia aí. Mas Ele também mora no mais profundo vale. Ele mora também no mar. Ele mora também no céu. Ele mora nos hospitais. Ele mora nos presídios. Ele mora nas florestas. Ele mora também dentro de você e dentro de mim. Eu não sei se você tem um Deus que mora dentro de você e que pulsa dentro do seu coração, mas você que é endereço do Espírito Santo, eu quero te convidar a erguer as suas mãos aos céus e dar um glória aí nesse lugar, porque o Deus do monte, Ele também mora dentro de você, queridos.
Olha para esse endereço do Espírito Santo aí do seu lado. Olha aí, ó. Que casa bonita que Deus escolheu para morar. De repente você olha e fala, ó, está precisando de uma reforma. O Espírito Santo de Deus é capaz de fazer uma reforma nessa casa e transformar a... Mas passou perfume, não passou? Porque a casa de Deus, ela é perfumada, queridos. Mas veja só que curioso. Se você ler o versículo de número 19 desse capítulo 18, e tem gente que é curiosa, que já foi lá ver o que esse pastor está falando aí. O versículo de número 29, você vai notar que Elias, o profeta Elias, ele institui nessa situação a qual ele está passando, um desafio. Um desafio para quem? Elias se encontra com Acabe, que era o rei naquela época. Você que está entendendo, diga amém. Amém. Acabe, ele chega na presença de Elias, e já chega para Elias falando para ele algo que Elias não gosta de ouvir. Chega para Elias e chama Elias logo de perturbador de Israel. Elias olha para aquela situação e já dá uma resposta para o rei que chega ali, colocando sobre ele uma capa que não pertence a Elias, dando para ele uma alcunha que não é dele. Acabe chama Elias de perturbador de Israel. E Elias já fala para ele, olha, se tem alguém que perturba Israel aqui, seu Acabe, é você que abandonou o reino de Deus, aquilo que Deus exigiu que você fizesse. Se tem alguém que perturba Israel, são aqueles que não seguem os mandamentos de Jesus Cristo. Se tem alguém que não segue aquilo que se chama de perturbador de Israel, são aqueles que estão aqui nessa noite, que são seguidores de Jesus Cristo e que seguem os mandamentos, os estatutos dele. Queridos, entenda bem uma coisa: quando alguém de repente se levantar do reino das trevas a fim de te afrontar, existe algo que você tem que fazer, que é dar uma palavra à altura, cheia de unção vinda do reino dos céus. Porque o rei chegou para o profeta e falou, perturbador de Israel. Ele falou, não sou perturbador de Israel não, eu sou servo do Deus Altíssimo e eu sei o Deus a quem eu sirvo. Queridos, entenda bem que entre ser popular e levar a luz do reino para um determinado lugar, sempre leve a lamparina da palavra para onde você precisa ir. Entenda que naquele momento existiu uma rusga, existiu uma conversa difícil e chata, mas conversas difíceis e chatas, elas precisam ser promovidas em algum momento. Porque não é certo o servo de Deus ficar recebendo a afronta dos servos de Satanás e ficar achando que está tudo certo. Você que está entendendo, diga amém. Amém. Elias, então, ele chega dentro daquela conversa chata que ele está tendo, dentro daquela afronta que ele está passando, e ele fala, olha, eu quero falar uma coisa para você, seu rei. Ele fala, pois não, pode falar. Ordena que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Você já repetiu, então repita mais uma vez, no Monte Carmelo. Ele fala, olha, além de convocar todo Israel para subir o monte, para nós termos uma conversa lá, você faça o seguinte, seu rei, pois não, convoca também os 450 profetas de Baal. Tá bom? Tá bom. Acabou? Não, tem mais. Anota aí. Convoca também os 400 profetas da deusa Aserá. Está escrito aqui, ó. Só isso, seu Elias. Só isso. Agora, corta essa cena e vai para a cena do desafio sendo estabelecido lá no Monte Carmelo. Chegando lá em cima do monte, você pode ler aí na palavra de Deus, quando eles começam ali a ter um duelo de sacrifício, e estão presentes no Monte Carmelo todo o povo de Israel. Diga amém. Amém. Está também no Monte Carmelo os 450 profetas de Baal, eles estão lá também. Mas conforme você vai lendo o texto, você vai vendo que os 400 profetas de Aserá não estão lá. Sabia disso?
Fala, não sabia não, pastor, nunca reparei. Me responde quando eu faço a pergunta, se eu espero que alguém me fale alguma coisa. Elias, ele propõe um desafio. E você pode ler o texto de cima para baixo, de baixo para cima, você vai ver. Elias disse aos profetas de Baal. Elias falou para ele, Baal pode te responder. Depois ele sai correndo atrás dos profetas de Baal e mata os profetas de Baal. Mas os profetas de Aserá não foram para o desafio que foi proposto. Eles foram desafiados. Eles foram colocados ali como se fosse num bang-bang daqueles filmes antigos. Fala, ó, traz os seus melhores daí que eu vou sozinho aí no nome do Deus a quem eu sirvo. E aí, queridos, eu fiquei pensando na minha casa lá, por que os profetas de Baal apareceram, mas os profetas de Aserá não apareceram. Fiquei lendo a palavra. Fiquei aí igual você está agora, não vou ler o texto porque esse pastor está biruta. Não é possível, eu já li isso 600 vezes e os homens não foram. E eu falei, Deus, por quê? O que aconteceu? E aí, queridos, eu pensando, refletindo, estudando, olhando a palavra, eu lembrei que eu sou crente. Aí eu falei, eu sou crente, veja você. Eu posso orar, né? E perguntar para Deus, já que eu não estou achando em estudo, não estou achando na Bíblia, por que esses homens não apareceram? E aí então eu fui buscar a resposta naquele que poderia me responder, porque ele estava presente lá. E aí eu fui e falei, Deus, eu não estou entendendo, porque eu sempre ouvi muitas pessoas falando isso, aí falei com Deus e Deus me respondeu, etc, coisa e tal. Eu falei, vou tentar essa tática aí que eu ouço as pessoas falando. E fui orar para falar com Deus, falei, Deus, o que aconteceu com aqueles homens que eles foram desafiados e metade dos desafios não apareceram? Deus, será que o Senhor poderia falar comigo? E Deus foi me dando resposta, e Deus foi até me questionando, falando assim, será que você não me conhece? Será que você não sabe o Deus que eu sou? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus do Wellington, eu sou o Deus da Nima. Eu falei, eu estou entendendo, Deus, mas o que isso quer dizer? Porque, segundo Crônicas, capítulo 20, vai vendo lá na Bíblia o que foi que aconteceu, eu fui ver, ele foi aquele que estava do lado do rei Josafá, que também está do seu lado, e você pode erguer as suas mãos e começar a dar glória aí no seu lugar, que enquanto o povo adorava, o exército que desafiou o inimigo de Josafá, todo aquele exército ficou confuso e não teve conflito, porque o conflito acabou antes de começar. Eu falei, Deus, ele falou, eu sou o Deus também, que estou lá em 2 Reis e mantém sua mão pro alto aí, por que você baixou, crente? Eu sou o Deus de 2 Reis, que confundiu a Síria, fazendo ouvir barulhos de carros e cavalos de guerra, e o fazendo bater e retirar. Eu falei, eu estou entendendo, Deus. E Deus falou assim, eu sou aquele Deus de Êxodo 14, que quando o exército do Egito perseguia, você conhece essa história e por isso você está glorificando. O exército perseguia, o povo de Deus estava lá no meio, tinha cavalos e cavaleiros, tinha um mar na frente. Eu estou entendendo, Deus. E aí, o que aconteceu? Eu subi o mar, eu subi o fogo naquele lugar, eu fiz o mar se abrir, eu fiz o povo de Deus atravessar pés enxutos, e os inimigos foram derrotados sem erguer a espada. A casa de Eliseu estava cercada certo dia. Deixa eu te falar, enquanto você está dando glória aí no seu lugar, e de repente você chegou aqui igual Elias naquele dia, com a sua casa encurralada, cercado por exército de um lado e do outro, mas isso tudo acontece porque você consegue ver igual o homem de Elias, a quantidade de cavalos de fogo que tem e que guerreiam por tua causa, batalhas que não são tuas, mas são de Deus, que Deus vai pelejando, vai dando vitória. E se você pudesse ver a quantidade de anjos que sobem e descem, e eu hoje nessa noite eu quero profetizar na sua vida a falência, a derrota de todo profeta de Aserá, de todos os planos e batalhas que foram arquitetados pelo inferno sobre a sua vida. E eu profetizo a providência do Senhor, porque essa batalha não é sua, a batalha é do Senhor, como está escrito em 1 João 4,4. Meus filhos, vocês são de Deus, e quem é de Deus vai dando glória aí no seu lugar, e já os tende vencido, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, isso vale um glória aí no seu lugar, e um barulho santo da parte do povo de Deus, porque existe um Deus. No caminho,
profetas de Aserá não foram. Porque eles foram derrotados antes mesmo de chegar, querido. A luta, antes mesmo de começar, ela ficou pelo caminho. Eles foram desafiados e não apareceram. Porque, queridos, durante a história a gente vê vezes após vezes inimigos que foram derrotados sem que o povo de Deus precisasse entrar numa batalha, precisasse entrar numa peleja. Diga amém aí. Amém. E Deus no caminho deu jeito nos profetas de Aserá. Mas e os profetas de Baal? Esses foram. Olha para esse crente que está do seu lado e fala para ele assim, ó, os profetas de Baal é contigo e com Deus. Aí sumiu Glória. Falou, pastor, estava muito bem na parte que Deus resolvia todos os meus problemas. Eu estava até gostando da palavra, né? Aquela parte que o senhor estava falando assim, os profetas lá do inimigo, eu não vou nem ver porque eles vão morrer antes de chegar. Até ali eu gostei da palavra. Agora, agora a unção foi embora, porque Deus não está mais nesse negócio não. Mas olha só, queridos, porque tem uma coisa boa nessa história. Porque Deus já resolveu 50% do problema, que eram os profetas de Aserá. Os outros 50% do problema é contigo. Mas não é contigo sozinho. É contigo e Deus, querido. Porque os primeiros 50% Deus resolveu sozinho. Os outros 50% Deus também vai resolver. Mas Ele conta contigo, querido. Ele conta com esse irmão que está aí do seu lado. Então, com todo amor e carinho do planeta Terra, pega no ombro dele. Se você está longe, faz aquele dedo de profeta e fala para ele assim, olha, Deus conta contigo para resolver esse problema aí. Outra curiosidade que fica aqui nesse texto, que eu já fiz você repetir umas 50 vezes por média, é que ele marcou o desafio no monte. Aí você decorou. Mas tem um irmãozinho lá atrás que não decorou ainda. É no monte Carmelo, veja você. Lembra que eu falei para você que o povo acreditava que as divindades, que os deuses naquela época moravam no alto dos montes? Sim ou não? Você pegou essa parte da pregação. Acreditava-se naquela época que o Monte Carmelo, aonde Elias estabeleceu que o duelo havia de ser estabelecido, Qualquer dia, o professor Pasquale vai sair dentro daquela porta ali, vai me dar uma martelada de tantas são as vezes que eu assassino o português. Ué, você está rindo? Aí, queridos, ele estabeleceu no Monte Carmelo aquele duelo. Ele colocou aquele lugar como sendo referência. Acreditava-se naquela época que esse Monte Carmelo era onde Baal fazia sua morada, e era um lugar que é onde quem mandava ali era o tal do Baal. Foi naquele lugar, queridos, que o duelo foi estabelecido. Foi naquele lugar que o servo de Deus falou, olha, eu vou lá contra Baal no território dele. E, queridos, você leu junto comigo aí o versículo de número 30, que foi naquele lugar onde acreditava-se, veja bem, eles tinham um conceito que aquilo pertencia a Baal, mas a bem da verdade é que aquilo não pertencia a Baal de jeito nenhum, e precisou um servo de Deus ir lá para restabelecer o altar de Deus, porque você leu junto comigo no verso de número 30, que Elias naquele lugar, ele restaurou o altar do Senhor. Acreditava-se que naquele lugar quem mandava era Baal, mas Baal nunca mandou nada, Baal nunca teve nada. Aquele lugar sempre foi o lugar do Senhor, aquele lugar sempre foi um lugar consagrado a Deus, mas precisou um servo de Deus ir lá para restabelecer o altar do Senhor. O que Deus está falando é que nesse lugar onde Deus dizem que Deus não entra, Deus entra assim quando o servo está lá. Deus não entra nessa situação, Deus entra em qualquer situação. Deus não transforma esse momento, Deus transforma
transforma a qualquer momento, porque, queridos, tudo pertence ao Deus a quem eu sirvo, tudo serve ao Deus a quem você é servo dele também, porque na palavra de Deus em Gênesis 1 diz que no princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, havia treva sobre essa terra, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e então Deus disse, haja luz, e houve luz, e Deus viu que essa terra era boa, e fez separação entre luz e a treva. Deus chamou o dia de luz, e chamou as trevas de noite, porque, querido, Deus fez o céu, Deus fez a terra, Deus fez o mar, Deus fez tudo aquilo que está entre o céu e a terra, e tudo aquilo que vai além dessa terra. João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe poderia ser feito. Romanos diz que porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, e a ele, somente a ele, e não a nenhum outro Deus. E você que já entendeu, já está dando glória e erguendo as suas mãos, porque só existe um Deus que é poderoso, só existe um Deus que faz o céu e a terra, só existe um Deus que diz haja luz e a luz acende, só existe um Deus que bota rei de pé e abate rei, só existe um Deus que faz separação de juntas e medulas, e a ele, somente a ele, seja toda a glória para sempre. E você que quer, diga um amém bem alto aí no seu lugar, porque o nosso Deus, ele é soberano e existe desde antes da fundação do mundo. Não existe território de Baal, não existe território do inimigo, não existe um lugar onde o teu Deus não possa entrar. E aqui nesse momento Deus te convida a começar a interceder por um determinado lugar, pedindo: Deus, entra lá naquele emprego, Deus, entra lá naquela sala, Deus, entra lá naquele hospital, Deus, entra naquela vida que não te aceita, porque para o nosso Deus não existe limite, porque Ele é que fez, é Ele que produz e é Ele que faz prosperar. E quando o povo de Deus se une em oração, quando o povo de Deus coloca o altar de Deus novamente de pé, quando o povo de Deus restaura o altar do Senhor, o Baal, o inimigo das nossas almas, ele tem que bater em retirada. E toda a autoridade não foi entregue para qualquer um, não, foi entregue para a igreja do Senhor. E nós estamos reunidos como igreja nessa noite, e existe um nome que foi dado, que é o nome de Jesus Cristo, que quando nós levantamos essa bandeira e falamos: Deus, em nome de Jesus Cristo, nós ligamos na terra algo que o céu também ouve. Então levanta o seu clamor nessa noite por um determinado lugar, porque todas as coisas pertencem ao Deus a quem você serve. Mas aquele monte lá dizem que é o Carmelo, que é de Baal. Baal não tem nada. Baal, ele não tem posse de coisa alguma, porque o Deus a quem nós servimos, ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono do céu e da terra. Ele é dono de tudo aquilo que está estabelecido, porque tudo foi feito por ele, através dele e por conta dele. E aí então, queridos, você já conhece a história, mas eu quero me ater a esse fato aqui do verso de número 30. Que quando Elias chega naquele lugar, dentro do pseudo território de Baal, uma adoração começa a ser feita naquele lugar, aonde dizem que Baal é que manda. Contudo, a adoração começa a ser feita. As pessoas começam a buscar aquele pseudo-deus que está ali naquele lugar, naquele momento, ou que deveria estar. E ele não aparece. Dá um glória aí no seu lugar, por favor. Aquele lugar ali era de profundo conhecimento daqueles adoradores. Eles eram de profundo conhecimento daqueles feiticeiros que ali estavam, porque eles estavam acostumados a ir justamente naquele lugar a fim de oferecer sacrifício e de ter um contato com essa entidade a qual eles serviam. Você, de repente, no dia de hoje, conhece até lugares que têm essa mesma funcionalidade, que você passa na porta, pessoas lá se reúnem e alguma coisa desce lá a fim de manifestar o pseudo-poder dela naquele lugar. E dizem que aquele território que está lá estabelecido é consagrado para aquelas entidades que lá estão. Estou falando aqui alguma loucura? Ou seja, vocês estão me olhando com a cara assim: pastor, não sei o que você está falando, não. Nunca ouvi falar
do centro da mãe de Canduinha, essas coisas aí que a gente vê para cima e para baixo. Nunca ouvi falar disso. Se eu falar, inclusive, eu vou preso hoje em dia, que eu viro intolerante, viro um monte de coisa. Se você não conhece, eu te convido a subir aqui a Santo Amaro, que você vai ver uns 3 daqui até lá em cima. Todo lugar, deixa eu te contar um segredo aqui. Todo lugar que você passa na porta tem uma fila que você não sabe para que serve. Você fala ali, já sei o que tem ali. Já sei o que tem ali. E eu vou te contar outro segredo, que eu sou curioso e fofoqueiro, as duas coisas. Aqui do lado, vive com uma fila, vocês já repararam ali perto do salão de beleza? É centro mesmo, tem um centro ali, aqui do lado aqui, ó. Tem um centro aqui, a 2 metros da gente aqui. Vive com a... Eu passava ali na entrada do salão de beleza e falava, esses caras devem dar muito emprego aqui, né? Porque toda semana tem fila na porta, deve ser para emprego, roda muito. Não, é centro. Aí você sobe a rua Santo Amaro ali, logo antes da esquina, perto ali do asilo, fica uma fila lá na porta. É centro. Na Pedro Américo também tem 2. Tem aí, também. Viu uma fila na porta assim que você não sabe para que serve? Não entra, não. É centro. Dizem que esse lugar é consagrado para acontecer algumas coisas lá dentro. Mas você é crente há mais tempo do que eu. Você viu aqui na palavra de Deus que aquele Monte Carmelo era um lugar consagrado para ali acontecer determinadas coisas. Mas, queridos, a palavra de Deus garante para mim e para você que aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, aquele lugar é dado como herança para mim e para você. E você já deve ter ouvido uma história daquelas irmãzinhas de coque que são mais abusadas, de repente até mais de uma, que um determinado dia ela entrou num determinado lugar que não era para ela estar lá. E aí ela estando naquele lugar, alguém falou, hoje não está acontecendo nada. Quem é que está aí que está atrapalhando tudo que está acontecendo? A entidade fala, está escondida ali, ó. É aquela fulana de tal que serve aquele outro lá. Queridos, aonde você entra, a fumaça do Espírito Santo começa a propagar, porque quando você bota a planta dos vossos pés, aquele lugar é seu por herança. E quando o servo de Deus está lá, é o Espírito Santo que reina. Naquela reunião de família, é o Espírito Santo que reina. Naquele lugar onde você vai, é o Espírito Santo que reina. Aonde você entra, não existe nada que possa acontecer que não seja da parte de Deus. Porque naquele lugar, quando você entra, você é um embaixador do reino de Deus. E aonde você entra, existe um Espírito que é santo, que vai junto com você. E aonde existe luz, não existe trevas. Naquele lugar, você leu comigo, era para Baal aparecer, mas ele não apareceu, porque existia um maior do que ele naquele lugar. Quem é esse maior? É o Deus Todo-Poderoso, o guarda de Israel, aquele que não dorme nem dormita, e que, veja você, um dia se deu em sacrifício na cruz do Calvário, e hoje ele escolheu habitar dentro de você por conta do sacrifício. E eu quero te convidar mais uma vez, aqueles que são endereço do Espírito Santo, dá um glória aí no seu lugar. Porque, queridos, Baal não apareceu naquele dia. O mal não apareceu naquele dia. O domínio daquele que estava naquele lugar teve que mudar de mão. Porque existia um servo de Deus naquele lugar. Existia aquele que representava o reino dos céus. E aí, então, depois de toda aquela celeuma, de toda aquela situação que é feita naquele lugar e que Baal não aparece, Elias, ele olha para toda aquela situação e diz assim, acabou? Posso ir? Já chegou a vez do Deus a quem eu sirvo? Elias, pelo visto, tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não sei o que é. Aí Elias falou, será que ele não está dormindo? Será que ele não está meditando? Ou viajando, quem sabe, não sei. Será que Baal não foi dar um rolê, sei lá por onde? Ah, não sei não, Elias, agora é a tua hora. Elias, então, ele vira para o povo dele. Tem um aleluia do povo de Elias aqui. Aí já surge um glória lá atrás, já vai melhorando, que o pessoal vai entendendo assim, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Elias é o meu Deus também, aleluia, eu também, você começa, estou entendendo, pastor. Aí ele fala assim, povo de Deus, se aproxime de mim. E todo o povo se aproximou de Elias naquela hora. E aí Elias, então, ele começa a restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas.
O altar do Senhor fica aqui de maneira inconclusiva, mas você lendo, você vê que se ele restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, é porque o altar do Senhor já esteve naquele lugar bem bonito, sim ou não? Você, quando restaura uma obra de arte, você restaura aquilo que foi feito, alguém estragou, e você traz de volta toda a pomposa beleza daquele lugar. Porque se você não estiver restaurando, você está construindo. Você que entendeu, diga amém. Ou seja, um dia aquele altar esteve lá. Alguém chegou e derrubou. E aí então, Elias chega naquele lugar e fala para o povo de Deus: olha, chega perto aqui porque eu vou começar a restaurar o altar do Senhor. O que Deus está falando para mim e para você é que é tempo de restaurar aquilo que foi destruído. É tempo de colocar de pé aquilo que de repente alguém de maneira desavisada tocou. É tempo de voltar para o caminho. É tempo de largar os vícios. É tempo de largar a bebida. É tempo de largar as drogas. É tempo de se submeter à vontade do Espírito Santo, a fim de que o altar que foi destruído seja restabelecido. Mas para que Elias possa restaurar esse altar, ele conta com a proximidade do povo de Deus. Ele conta com a união do povo, que ainda que não pegue nas pedras, esteja ao redor falando: vai Elias, vai que eu estou contigo, pega aquela pedra ali Elias, levanta tal coisa, vai fazendo aquilo que Deus está colocando no seu coração, vai fazendo aquilo que Deus colocou para que você faça. Mas é necessário que o povo de Deus se una e comece a fazer aquilo que Deus colocou no coração para restaurar o altar que foi quebrado. Eu não sei se nessa noite existe um altar dentro de você que precisa ser restabelecido. De repente você precisa voltar a orar como você orava, a buscar como você buscava, a ler a palavra como você lia, porque, queridos, existe fogo de Deus para descer nesse altar ainda. Existe resposta de Deus para onde tem sacrifício. Existe ainda coisas que Deus quer fazer na sua vida, mas é necessário você erguer esse altar novamente. Então, povo de Deus, une a sua fé com a fé desse irmão que está aí do seu lado. Dá a mão para esse crente que está aí do seu lado e fala: você quer ajuda, povo de Deus? Eu te ajudo. Você quer que eu te diga qual pedra? Eu te ajudo. E ajuda esse crente a ficar de pé aí no seu lugar. Fica de pé junto com ele, porque tem um altar na vida dele que precisa ser restabelecido. Não solta a mão dele não. Vai orando com ele nessa noite. Vai junto com ele, porque Elias falou para o povo de Deus. Tem povo de Deus aqui nessa noite. Começa a exaltar aquele que é digno, porque ele falou: povo de Deus, se aproxime de mim, se aproxima aí do teu irmão, começa a orar com ele. Ora por Pai querido, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço e eu quero orar por esse irmão que está do meu lado direito. Pai querido, Deus amado, coloca da tua destra sobre a vida dele, porque destruíram um altar, Pai, destruíram alguma coisa na vida dele, mas o Senhor é um Deus que reconstrói, o Senhor é um Deus que restabelece, o Senhor é um Deus que pode refazer. Então, Pai querido, visita esse irmão que está do meu lado direito nessa hora, Pai. Estabelece aquilo que se perdeu. Faz novamente aquilo que ficou para trás. Deus querido, o Senhor é um Deus que refaz. O Senhor é um Deus que faz de novo. Então, Pai querido, faz na vida dele, Pai. Porque ele veio nessa noite. O povo de Israel foi desafiado a subir aquele monte e ele subiu. O meu irmão foi desafiado através do Espírito Santo a vir aqui à tua casa e veio até aqui nessa noite. Então, Pai querido, recebe também esse irmão que está do meu lado esquerdo, Pai, em nome de Jesus, para que, Senhor, para que o Senhor possa restabelecer o altar na vida dele. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, trabalha na saúde, Pai, vai colocando da tua destra, vai enchendo, Pai, com a tua presença, em nome de Jesus. Pai querido, esse irmão que está do meu lado esquerdo, ele precisa da tua presença, Pai. Ah, Deus querido, ele precisa da tua unção. Então, Pai, vai trabalhando na vida dele. E, Pai querido, nós erguemos as nossas mãos aos céus para te agradecer, Senhor. E, Pai querido, o teu povo se aproxima de ti, Pai. O teu povo vem diante da tua presença. Enquanto Elias se aproxima do altar e fala: Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Deus do Elias,
Deus do Alexandre, Deus do Wellington, Deus que está aqui nessa noite, o Deus de cada um que está aqui, que hoje fique sabendo que o Senhor é um Deus vivo e o Deus de Israel, e eu que sou teu servo e estou aqui nessa noite, o meu irmão que é teu servo e está aqui nessa noite, a minha irmã que é tua serva está aqui nessa noite, segundo a tua palavra, veio até a tua casa nessa noite, e Senhor, em nome de Jesus Cristo, recebe o sacrifício do meu irmão, ele está sacrificando na tua presença, ele está sacrificando levantar de mãos, ele está sacrificando glória a Deus, ele está sacrificando aleluia, ele derrama lágrimas na tua presença, ele derrama, Pai, a oração que só ele pode fazer, ele derrama um coração contrito e quebrantado. Então, Pai querido, em nome de Jesus, responde o meu irmão, mas não responde por qualquer motivo não, responde para que esse povo, todo ser nessa terra, responde ao meu Senhor. Para quê, Senhor? Para que esse povo saiba que Tu és Senhor, que Tu és um Deus fiel, e fez o coração de cada um aqui se inclinar para a Tua presença. Mas responde, meu irmão, responde a minha irmã, porque onde tem sacrifício tem resposta de Deus, aonde tem sacrifício tem fogo, e aonde tem fogo tem holocausto consumido, e aonde o holocausto é consumido existe o manifestar do povo de Deus. Então manifesta do Teu poder nessa noite, Pai. Vai, Senhor, trabalhando lá no fundo, Pai. Vem, Senhor, passando com Teu fogo sobre a vida de cada um, Pai. Vem, Senhor, trabalhando, Pai, na vida daquele que chegou aqui de maneira mais cética, mas trabalha na vida daquele também que está mais quebrantado, pois todos estão sacrificando na Tua presença, Pai. E vai visitando com Teu fogo, Pai. Vai, Senhor, convertendo o coração a cada um aqui a Ti, Pai. E, Senhor, em nome de Jesus, responde cada sacrifício aqui nesse lugar, Pai, para que todos possam saber que existe Deus vivo ainda em Israel. Então exalte ao Cordeiro e sacrifica na presença dele, porque aonde tem sacrifício existe fogo e existe resposta da parte de Deus. Só quem precisa de resposta, ergue um altar nesse lugar e fala com teu Deus, porque Ele te ouve. Não existe outro Deus como o nosso Deus. E quando o povo se reúne e começa a ouvir aquilo que Deus está falando, existe algo que Deus se inclina do alto do céu. Enquanto Elias trabalhava, Senhor, ele pedia para o povo ir fazendo coisas. Enche a cântaro com água, Senhor. A tua água é a unção do teu Espírito, Pai. Então, Deus querido, vai enchendo o teu povo, Pai, com a tua água. Vai enchendo o teu povo com a tua presença, Pai. Vai enchendo o teu povo, Pai, daquele jeito que só o Senhor pode fazer, Pai. Não existe outro Deus como o nosso Deus. Mas, querido, para que isso possa acontecer, Deus querido, o povo não fez só uma vez, não. Faz outra vez, povo. E Elias fala, faz pela terceira vez. Faz mais uma vez. Porque enquanto o povo se enchia, enquanto o povo ia recebendo das águas que vinham, Deus ia trabalhando no céu e ia derramando sobre o povo. Ah, Deus querido, eis aqui o teu povo, Pai. Mas, Deus querido, quando tua presença chega diante do teu povo, a palavra de Deus diz que quando o fogo caiu e consumiu o holocausto naquele lugar, todo o povo viu a presença de Deus se manifestando naquele lugar. Porque, Deus querido, quando a presença de Deus é manifesta, o povo não consegue ficar com seus lábios cerrados. O povo naquele lugar olhou para aquela situação e falou, o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus. Quando Deus se manifesta, o povo se inclina e começa a disparar na presença de Deus. Só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus como o nosso Deus, porque só o Senhor é Deus, que quebra cadeias, que salta muralhas, porque só o Senhor é Deus. Então, Deus, faz de novo no nosso meio, Pai. Quebra, Senhor, quebra toda a armadilha, quebra toda a amarra, Pai. Faz, Senhor, manifesta da Tua presença no nosso lugar, Pai, através da Tua unção, através, Pai, daquilo que o Senhor vai enchendo, Pai, porque quando o Senhor enche, Pai, aquele que não falava passa a falar, aquele que já falava começa a falar línguas estranhas, aquele que estava morto passa a ser reavivado. Mas, Deus querido, quando o Senhor derrama, algo de sobrenatural acontece. Pai querido, derrama no nosso meio da Tua presença, derrama do nosso meio da Tua unção, derrama do nosso meio o Teu Espírito, Pai, e o Teu Espírito, quando é derramado, ele reaviva a fé. Então reaviva a fé daqueles que estavam mortos, Pai, reaviva a fé daqueles que deixaram algo para trás, coloca altares de pé. Mas, Senhor Jesus, nem que ninguém saia daqui sem um altar restabelecido nessa noite. Visita os nossos corações e coloca o altar de pé de novo, Senhor. Olha o barulho da pedra aí quando choca com outra pedra. Isso é o altar sendo colocado de pé. Olha o altar aí sendo colocado no seu lugar novamente. Esse lugar não é de Baal, não. Esse lugar é do Deus Todo-Poderoso, que chamou toda a terra para ser dele. Deus querido, vai derramando. Olha o barulho das águas aí mais uma vez, correndo na direção do altar. E essa água, ela escorre do altar e vai enchendo todo o ambiente. Essa água vai encharcando aquele que estava seco, e aquele cheiro das águas, a árvore começa a brotar novamente. Ah, Deus querido, quando o Teu povo se reúne em oração, Pai, existe um barulho santo que vai subindo para o céu, Pai, mas existe um barulho do céu que vai descendo também na direção do Teu povo, Pai. E enquanto esse barulho se encontra, Pai, ah, Senhor, quando esse barulho se encontra nos campos celestiais, existe algo que acontece, Pai. Então, Deus querido, faz de novo, Senhor. Quem é de orar, ora. Quem é de falar em línguas, vai falando. Quem é de louvar, louva. Quem é de bendizer, que bendiga, mas ergue o altar de novo. Tua presença é real.
Ao culto, eu tenho que pedir nessa noite a sua contribuição através do seu dízimo, através da sua oferta, aquilo que Deus colocou no seu coração nessa noite. Nós temos aí o QR Code, nós temos a maquininha de cartão, nós temos o Pix. Eu quero te convidar a fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, e eu quero também pedir que nessa noite, de maneira especial e diferente, você deposite tanto o seu dízimo quanto a sua oferta na sacola aí que a irmã Vera vai estar passando, em nome de Jesus. Pai querido, eu te louvo, Senhor. Ah, Deus querido, eu te agradeço, Pai. O Senhor é um Deus bom, Pai. Eu peço das tuas bênçãos, Pai, sobre a vida de cada um nessa noite, Pai. Derrama da tua unção, Pai. Derrama da tua guarda, Pai, sobre a vida do dizimista, do ofertante. Que essa semente possa germinar a 100 por 1, Pai, e encontre terreno fértil, Pai. Abençoa a vida dos obreiros da tua casa, Pai. Que o Senhor possa fazer o sobrenatural, Pai, para que essa casa continue de pé pregando da tua palavra. Porque aqui também é a morada do teu Espírito Santo, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor abençoe essas ofertas. Assim como, Deus, abençoa também a vida do meu irmão, abençoa a vida da minha irmã, Pai. Abençoa a vida desse altar que é vivo, está na tua casa e que está erguido, Senhor. Nos dá, Senhor, uma noite de regozijo e refrigério. Cobre-nos com teu sangue, Pai, e nos dá um feriado debaixo da tua presença. Que nós possamos estar de volta domingo na tua casa para celebrar a tua santa e maravilhosa ceia, Pai. E que o Senhor nos visite mais uma vez, Pai, para louvor da tua glória nesse domingo, Pai. Despede teu povo debaixo da tua presença. Do amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, hoje, para sempre. O povo mais feliz da terra diga: então eu louvarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Vai em paz, meu irmão. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.